uma análise do ponto de vista da história do capitalismo, né, é uma tendência não só do futebol, mas de quase tudo. O que no começo do século era um lazer barato, e exatamente por ser barato é popular, a tendência é exatamente você ter uma espécie de releitura, né, o que se chama de gourmetização, em que você já tem o seu mercado pronto. Então, o que você faz é exatamente dar uma roupagem nova e elevar os preços. Por quê? Porque ele já tem uma aceitação, ele já tem um público-alvo formado e constituído. O que é cruel nesse sentido é que o cálculo é feito em quantas mil pessoas você afasta com o ingresso a R$10, mas quantas pessoas você vai conseguir aumentando o preço e você vai atingir o mesmo valor de 10 mil pessoas pagando R$10. Isso pensando única e exclusivamente em bilheteria, porque a economia que gira em torno do futebol, ele vai crescendo. Então, no Campeonato Brasileiro da Série A, você movimenta propaganda de estádio, contratos e receitas de terceirização dos serviços, né? Bebida, comida, essas coisas, venda de placa, uniforme, transmissão de TV, internet, e N coisas. À medida que você vai descendo, né, na questão dos campeonatos, então, brasileiro, série D, brasileiro, série C, Campeonato Paulista, Série A1, você vai perdendo algumas receitas em televisão, mas esse modelo de estrutura econômica, ele vai se repetindo. Inclusive, curioso, porque a própria várzea copia esse estilo de produção. O futebol, a partir do momento que ele começa a movimentar um dinheiro expressivo, no momento em que ele consegue movimentar em dinheiro estrangeiro, dólar, euro, ele começa a atrair grupos empresariais ou mesmo pessoas que têm um viés muito mais focado no financeiro do que no esportivo. Porque ali passa a ser o negócio. E como eu falei antes, né, um negócio que já está pronto. É diferente de você inventar um novo produto e aí você tem que fazer todo um processo de divulgação e principalmente de marketing, né, divulgando que aquele produto existe e principalmente falando que as pessoas precisam ter esse produto. O futebol já está pronto. O futebol E eu sempre cito um livro chamado Soccernomics, que ele sempre fala isso. Imagina um mercado em que o seu produto ele não é competitivo, mas não tem problema. Você piora esse produto, mas continua existindo. Que é exatamente o que acontece no futebol. Você tem um time ruim e ele é rebaixado a uma, duas divisões. O importante nesse momento é continuar existindo. Porque aí ele tem a possibilidade de melhorar esse time, inclusive com jogadores mais baratos, e ele voltar a subir, de voltar a ser de novo um time competitivo. Isso não existe em nenhum outro negócio. Então o futebol está em essa vantagem, né? O futebol ele é muito permissivo, né? Você pode cometer o erro que quiser. Você vai ser perdoado se o time ganhar. Ou no mínimo, se o time conseguir essa ideia de vale a pena você acompanhar esse time. Uma característica bem peculiar, né? Os grandes times de São Paulo, eles se tornam grandes por quê? Porque eles extrapolam essa ideia de bairro. Comparando o futebol argentino, né? A cidade da Argentina, a região metropolitana de Buenos Aires, talvez seja o lugar no mundo que tem mais estádios de futebol. E nível profissional. Tá gravando ainda? Nível profissional. Só que quando você olha esse futebol argentino, por que eles aguentam? São times centenários, às vezes nunca disputaram o campeonato da primeira divisão, mas continuam existindo, tem essa torcida do bairro, porque esse clube faz parte da identidade do bairro. O que torna Boca e River os grandes é exatamente porque eles tiveram essa capacidade de extrapolar o bairro e extrapolar a própria região de Buenos Aires. Em São Paulo você vê algo parecido em relação a São Paulo.
Corinthians, Palmeiras. Você tem um outro caso que é absurdamente diferente, que é o Santos, que ele não é nem da cidade, mas a maior torcida do Santos não é em Santos, nem em São Paulo. E por outro lado, aí você vê o caso do Juventus. A ideia de você não torcer contra o outro, mas a ideia de você torcer para algo que te satisfaz. Mas me parece que o Juventus conseguiu fazer exatamente isso. Passar essa imagem de que o importante é existir e o importante é que a torcida exista junto.